A paz do Senhor, a igreja. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer ao irmão Jailson, ao irmão Tito, que não estão presentes, mas que com o aval do pastor Joel, me convidaram para participar dessa equipe de estudo. Olha, meus irmãos, fazer um estudo para a igreja é algo desafiador. Eu acho que isso aqui já foi dito em alguns momentos, né? Mas eu não posso me furtar de dizer isso hoje. É algo desafiador. Nós já tivemos oportunidade de lecionar, já tivemos oportunidade de falar para um número até maior de pessoas que esse que aqui está. Mas aqui é falar na casa de Deus, é algo muito sério. E eu peço a Deus que nessa noite eu possa desaparecer, literalmente, e que o Espírito Santo de Deus possa falar, através da minha vida, ao coração de cada um e de cada uma que aqui está. Quando o irmão me colocou alguns títulos, alguns temas, e eu orei ao Senhor, e o Senhor, por vezes, me trazia a esse tema, amor. Por que o amor? Nós vivemos um momento emocional no mundo, que as pessoas mais velhas... Temos alguém aqui de 70 anos? Temos aqui? Temos a irmãzinha aqui, outra irmãzinha. Vocês devem estar estranhando tudo que está acontecendo nesse mundo. O desamor é tamanho. Nós assistimos em 2001 aquele atentado às duas torres gêmeas, avassalador, que exterminou muitas vidas. No último dia 13, nós assistimos ao atentado do Estado Islâmico, onde 129 pessoas foram ceifadas. Frutos de uma lavagem cerebral. Quem teve a oportunidade de assistir ao final do Fantástico, nós vimos isso. Crianças de 11, 12 anos que servem ao exército. Hoje são, meus irmãos, a título de informação, cerca de 28 mil jovens anualmente que seguem para o Estado Islâmico. Desses, 5 mil são ocidentais. São 100 mil dólares por ano, que é apurado na medida que se vende antiguidade. São 650 mil dólares que os apoiadores, alguns apoiadores desse movimento Estado Islâmico, doam para esse movimento. É coisa muito séria. Vivemos um momento muito difícil. No dia 5 assistimos o assassinato do Rio Doce. Por quê? Por que eu estou trazendo o assassinato do Rio Doce? Meus irmãos, no primeiro dia, cerca de 100 quilômetros que foi percorrido por essa lama avassaladora, a biodiversidade morreu, todos os peixes morreram. Levaremos décadas, isso por uma ambição, pelo dinheiro, por uma falta de amor. Vivemos a maior crise política, não só no Brasil, mundialmente, uma crise econômica. Nós vemos aí a Lava Jato, e nós sabemos, o noticiário, a Veja, diz o seguinte: os que lideraram isso aí, essa máscara vai cair. E nós enxergamos isso a cada dia na notícia, no jornal o Globo. A máscara vai cair. Então, o momento é muito sério. Muito sério. E quem nunca amou? Né? Agora vamos trazer para nós. E quem nunca amou? O amor eros, que daqui a pouco nós veremos. O amor filia, daqui a pouco nós veremos. Mas o principal, o nosso amor a Deus. Então, eu não poderia deixar de falar o porquê que eu escolhi esse tema. É o momento emocional no mundo que vivemos. Trazemos ali uma definição do que o dicionário diz. O que é o amor? Do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. O amor
possui um mecanismo biológico que é determinado pelo sistema límbico, que na verdade é o centro das nossas emoções, o nosso cérebro. Presente, os estudiosos dizem que é presente somente em mamíferos e talvez nas aves. A tal ponto que Carl Sagan afirmou que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos. A percepção, conceituação e idealização do objeto amado e do amor variam conforme as épocas, os costumes, a cultura. Quando o termo não possui sinônimos no idioma, isto se resolve recorrendo-se aos termos gregos, eros, filia e ágape. Nós não poderíamos deixar de falar isso, né? Os gregos, especialmente Platão, foi um grande estudioso do amor. Então, por isso, eros. O que é o amor eros? O irmão falou, será que terá perguntas? Quantos amores nós temos, né? Então, a primeira aí, meu irmão. Amor eros. O que é o amor eros? É o amor ávido e egocêntrico, ou egoísta, que inclui intenso desejo sexual. É comum referir-se a eros, do grego erastai, como um amor apaixonado e muitas vezes como sinônimo do desejo sexual, do grego eróticos. Mas em Platão, este é o sentimento que procura o belo, que é algo que nunca será satisfeito até desaparecer. Eros, assim, se relaciona com a busca da beleza ideal, da verdade. Muitos são os que seguem a ideia platônica de que o amor erótico transcende ao desejo físico, que, sendo comum aos animais, é inferior do que algo conduzido pela razão. O amor eros, ele não aparece no Novo Testamento. Tá? Antes de nós começarmos aquilo que a gente interessa, eu tenho que fazer essas informações. Falar do amor eros. Agora passemos ao amor filia. Saiu um eros ali. Que é o amor materno, que é o exemplo comum da manifestação amorosa. O amor filia, há quem fala filiels, tá? Alguns pronunciam filiels ou filia, que é o amor materno, é o amor, pode prosseguir, Carol. Que ele reflete a estima e a afeição refletida no interesse afetuoso entre amigos, que os amigos têm uns pelos outros. O amor de uma mulher por seu marido e filhos deve ser marcado tanto pelo filos com estima e respeito. Lá em Efésios 5,33, cita isso muito claramente. Não obstante, vós, cada um, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A natureza do amor de Pedro. Aqui, meus irmãos, eu estou falando, alguém poderia abrir para mim, por favor, João 21, do 15 a 17, que é quando o Senhor Jesus interroga Pedro. Nesse momento, Jesus está tendo para com Pedro o amor ágape. E Pedro está tendo o amor de admiração, de respeito. Quando o Senhor indaga Pedro, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse o Senhor com amor ágape: apacentas os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque ele tinha dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É o exemplo claro, que ali refere-se à estima e à afeição refletida no interesse afetuoso que os... Você voltou, Carol. Pode continuar. Nesse momento nós vemos claros, meus irmãos, que o amor
ágape está em Jesus quando ele fala: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Naquele momento, o Senhor sabia que Pedro ia negá-lo, mas ainda assim o Senhor perguntou. E o Pedro, quando disse sim, Senhor, ele não falou com amor ágape, ele falou com aquele amor de admiração apenas. Essa é a grande diferença. Enquanto Eros abarca desejo, filia denota não somente amizade, mas lealdade à família, à comunidade, ao trabalho. Aristóteles, no livro da Ética Nicômaco, explica que a ação que o agente pratica visando o bem do outro, ao invés de a si próprio, e o filósofo exemplifica na Retórica 4, que as coisas que fazem a amizade ser o que é o seguinte: fazer gentilezas, fazê-las sem ser convidado e não proclamar o fato de tê-las feito. Aristóteles relaciona coisas que a amizade não comporta, como as brigas, fofocas, personalidade agressiva ou injusta. Assim, a pessoa que melhor será capaz de produzir uma amizade, e portanto o amor, é aquela de caráter bom e digno. O homem racional é o mais feliz e, portanto, é capaz de produzir a melhor forma de amizade, que, contudo, é muito rara, pois supõe uma amizade entre duas pessoas boas, iguais em virtudes. O pensamento aristotélico reflete as amizades baseadas no prazer ou em algum negócio, ao cabo das quais a amizade se dissolve, sendo, portanto, de uma menor qualidade. A forma mais elevada do amor para este pensador, para Aristóteles, principia no amor a si mesmo, pois, sem uma base egoísta, a pessoa não será capaz de entender simpatia e carinho aos demais. Quantas vezes, meus irmãos, embora Aristóteles já tenha dito isso há muitos anos atrás, nós vivemos situações idênticas. Pessoas que se dizem amigas e querem apenas usurpar aquilo que podemos oferecer. Quantas vezes, enquanto podemos emprestar um dinheiro, emprestar o nosso carro, aquela pessoa torna-se nossa amiga. É o amor egoísta, o amor do interesse. Agora sim, agora começamos o nosso estudo. O que é o amor ágape? A Bíblia diz que Deus é amor, lá em 1 João 4:8. E que o amor é uma escolha que marca a vida e as atitudes daqueles que seguem a Deus. Amor não é uma definição de Deus, porque Deus é infinitamente mais. Deus é definição de amor, porque sem Ele, o amor não existia. O amor ágape é o padrão de Deus para o nosso amor por Ele e pelos outros. Sua base é a entrega voluntária, ativa e sacrificial, como Deus fez ao entregar seu Filho para a nossa redenção. Ser amado por Deus significa que Ele colocou o seu olhar sobre nós e ativamente nos atrai para si em todos os momentos. O amor, aqui eu coloquei algumas características do amor, são muitas, que é colocado em 1 João 4:10, é uma iniciativa divina. Nisto está a caridade ou amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele é divino, meus amados. O Senhor, Ele teve a iniciativa, Ele deu o seu Filho. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amados, o Senhor, a Escritura ela não erra. Quando o Senhor fala, quando a palavra diz que o Senhor enviou seu Filho ao mundo, Ele não enviou somente aos cristãos, aos bonzinhos, aos membros da primeira Igreja Batista Nacional. Veja bem, há pouco eu citei o Estado Islâmico. Hoje, se o dirigente do Estado Islâmico se arrepender dos seus pecados, ele é alvo do perdão de Deus. Senão o ladrão da cruz não seria salvo, não é mesmo? Olha que bênção se esse homem se converter. Ele é indestrutível. Romanos 8, 38, 39.
Porque estou certo de que tem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Imerecido, nós não merecemos esse amor tão maravilhoso que Deus descreve em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Absolutamente todos nós pecamos. O Senhor não viu na terra um só justo, não é isso que a palavra diz? Todos nós erramos a todo momento. Só que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós pecamos, amados, por pensamento, por pensarmos mal de alguém? Quantas vezes? Isso a todo momento nos acontece. Até mesmo no seio da igreja, o pastor falava pouco, e ao final do estudo eu vou falar sobre isso, até parece que nós combinamos. Quantas vezes falta o amor em nós, né? Imensurável. Efésios 3:18 e 19. Por favor, Carol. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, nós podemos ter todo entendimento, né? Quantas pessoas são profundamente conhecedoras, cientistas, e não conhecem o verdadeiro amor de Deus. E constante, Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha quanta coisa maravilhosa que a palavra nos diz. Se nós formos colocar todos os versículos que falam em amor, nós ficaremos aqui toda noite. Pode prosseguir, Carol. João 3,16, ele fala da extensão do amor. Como eu falei anteriormente, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao longo das Escrituras, nós temos a certeza do amor de Deus. E somos relembrados de que a prova de seu amor ilimitado é que Cristo morreu por nós. Mas, amados, o amor não pretende simplesmente nos fazer sentir bem, mas especialmente nos motivar a agir de forma que nos faça refletir nossa bondade. Como que eu posso falar que amo se eu não tenho atitudes de amor? Se eu me privo de algumas atitudes de demonstração de amor? Esse é o fruto, amados, da demonstração do amor. Não é dizer de palavras. Quando você ama, você cuida. O amor requer atitudes práticas, né? Se não, vejamos. O amor, ele não é opcional. Lá em 1 João 3,11, diz que nos amemos uns aos outros. Isso é muito forte, o pastor falava pouco sobre isso, que haja amor entre nós. Eu tenho que amar a irmã Jaqueline da forma que eu me amo. Esses dias, eu falava com alguém, uma pessoa conhecedora da palavra, mas incrédula, e isso é muito sério, né, pastor Joel? Quando a pessoa conhece a palavra e a incredulidade para em seu coração. E essa pessoa dizia, mas como? Se eu for ganhar 30 mil reais, como que eu vou amar? Se eu tiver que dividir, eu tenho que dividir. Literalmente é isso, nós temos que amar ao próximo, nós temos que dividir. Então o amor, ele não é opção. O amor, ele é demonstrado, lá em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E porque amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece na morte. Gente, o nosso amor a Deus, ele deve ser demonstrado à medida que nós amamos o nosso irmão. Se eu não amo o pastor Joel, eu estou vendo as necessidades do pastor Joel, o pastor Joel está precisando do meu conselho, quem sou eu, né, pastor Joel? O irmão Vanderlei está precisando da minha ajuda. Se eu não estendo a mão para o pastor Joel, para o irmão Vanderlei, que amor é esse?
Às vezes é desconfortável, né, irmãos? A gente falar sobre isso, eu tenho certeza. Mas esse é o amor que é ensinado pelo Senhor Jesus. O amor é ativo. Na verdade, é um ato de vontade, lá em 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor é responsivo, amados. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amados, o Senhor nos amou primeiro. O amor amou, podemos assim dizer. Porque eu disse no início que a definição de amor é Deus. Não é isso? Então, o amor nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus porque, o Senhor é maravilhoso. Não, porque Ele nos amou primeiro. Então, a resposta nossa não é absolutamente nada demais do que estamos fazendo. Ágape define o amor de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Indica a escolha de servir a Deus, amar o próximo, sem esperar recompensa. Lá em Mateus 22, de 34 a 40, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, isso aqui foi interrogação que os escribas fizeram a Jesus, não foi isso, pastor Joel? Os escribas eram homens conhecedores da teologia, não é isso, pelo que eu estudei? Homens conhecedores da teologia e da lei. Eles queriam, fizeram essa pergunta polêmica, acho que até para testar Jesus nesse momento, né? E aí o Jesus disse: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E 1 João 4,20: se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, essa devoção sincera a Deus é o ponto central do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Deus. Porque um relacionamento correto com Deus é o início para todas as coisas e produz o correto relacionamento com as outras pessoas. O amor bíblico parece exigir que se vá além de um mero comportamento específico para dar lugar a uma atitude interior, isto é, uma atitude positiva. Amados, o amor ágape, o amor que nós devemos cultivar, ele é muito mais que o sentimento. Ele difere do amor filia e do amor eros. Ele é uma atitude. Temos que ter atitude de amor em todos os momentos, de renúncia em todos os momentos. É muito difícil, é desafiador, é desconfortável, mas é necessário. Principalmente nos dias, quando eu introduzi o estudo, eu falei, os dias que nós vivemos são ruins, e o pastor colocou muito bem. O inimigo ele está preso, né, pastor? Ele está preso. Nós estamos sob a ação dele. E quanta desgraça está acontecendo nesse mundo. E como esse mundo carece desse amor. O amor cristão é o fruto do Espírito Santo, uma virtude de vida cristã. Lá em Gálatas 5:22, a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Os atributos do amor refletem tanto sentimentos quanto atitudes amorosas, que veremos lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, irmãos, eu vejo 1 Coríntios 13 como uma receita para a igreja. Eu vejo que a igreja de Corinto estava, vejamos que o capítulo 13 fica entre 12 e 14, evidentemente. E o 12 fala de dons, e o 14 também fala de dons. E ali a igreja de Corinto vivia na carnalidade. Era uma igreja que estava cheia de rachaduras, muito orgulho, muita soberba. E Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipenses, Colossenses, aos Efésios, ele tece elogios àquela igreja. Mas eu vejo que no momento que ele escreveu, e eu vejo essa carta como um poema imortal do amor,
né? Eu acho que tudo se resume nesse 1 Coríntios 13, porque Corinto era uma cidade em que se fabricava bronze, não é isso que a história nos diz? Uma cidade que era rica na sabedoria, eles davam muito valor à sabedoria. E Paulo via a igreja com essas rachaduras. As pessoas se sentiam inferiores. Porque eu tenho o dom de línguas? Porque eu tenho o dom de profecias? E o outro não tem? Mas cadê o amor? Onde está o amor, que é o principal da igreja? É que estava faltando em Corinto. E aí, esse poema imortal do 1 Coríntios 13. Se for? Tivemos um pequeno problema. Eu vou pedir então a ajuda dos irmãos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13. É importante nós lermos o 1 Coríntios 13 com a ideia de que os dons estavam dividindo a igreja de Corinto. E o amor, ele tem que exercer essa superioridade. O pastor Joel falou isso logo no início. O irmão Vanderlei, na sua oração, colocou isso, que haja amor entre nós. Então, não podemos deixar que os dons predominem dentro da igreja. 1 Coríntios 13, 1. Alguém poderia ler, por favor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Muito bem. Observe que ao final desse versículo, como se diz, ainda que falasse a língua dos homens, o dom de línguas, se eu não tiver o amor, que é o mais importante dentro da igreja, eu seria como sino que retine. Seria um culto pagão, um culto monótono, as badaladas do sino. Somente aquela liturgia. O amor é superior a isso. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, um outro dom, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amados, imagina alguém orando e um monte sendo transportado, né? A nossa visão humana, que coisa maravilhosa. Mas se não tiver amor, do que adianta esse dom? Então já estamos no segundo dom, né? De falar em línguas e de transportar montes. Observe que ao final nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, ao final aí, gente, nada disso me aproveitará. E eu quero fazer aqui uma analogia quando falamos aqui, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Isso me leva às aeronaves das Torres Gêmeas. Isso me leva aos homens-bomba, que é prometido uma vida eterna, mas não tem amor. Você tirou a vida de 129 pessoas, né? Não há amor aí. O versículo 4. E aí, amados, até aí nós vimos a superioridade do amor, do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 4 fala das características do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. Então, essas são as características do amor que Paulo proclama a Corinto. O amor é paciente, e temos que ser paciente com quem? Nós temos que ser pacientes uns com os outros. Nós temos que querer o bem de quem, amados? Dos nossos irmãos, dos nossos queridos. Uma coisa que me aflige, que muitas vezes, me perdoe, mas eu vou falar, às vezes, estou me incluindo, tá, amados? Tudo que eu falar aqui, eu estou me incluindo. Nós choramos mais com os que choram do que alegramos mais com aqueles que se alegram.
E isso para a igreja é muito triste. Tá? Estou me incluindo. Nós temos que amar o outro. Esse é o principal mandamento. Olha o que Jesus falou lá atrás. Tá? Agora, o que o amor não faz. Então, vimos as características do amor. E agora nós vamos ver o que o amor não faz. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Amados, eu não posso amar o meu irmão, Harold, pelos interesses que eu tenho com o irmão Harold. O irmão Harold vai votar em mim, então eu vou agradar o irmão Harold. Estou trazendo para mim mesmo, meus irmãos. O amor não pode arder interesse. Porque o amor que é Jesus, que amou primeiro, ele não teve interesse. O que nós tínhamos para dar a ele? O que ainda o amor não faz? Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A igreja de Corinto estava mal naquele momento. Havia injustiça dentro da igreja, e isso não pode acontecer. Se nós formos para o dicionário e nós vermos o que é justiça, a gente vai ver, não é, Patrícia? Cadê Patrícia? Que justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, de uma forma equilibrada. E a igreja de Corinto não fazia isso. Nós não podemos permitir que nos dias de hoje isso aconteça nas nossas igrejas. Que haja justiça sempre. Que nós possamos lutar pela justiça, pela igualdade. Isso é amor. Tudo sofre. Olha o que acontece com o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que nós estamos agindo dessa forma, amados? E eu vejo que essa é a ética cristã. O cristão que agir dessa forma, ele está dentro da ética cristã, porque ele sofre em favor do seu irmão. Quantas vezes eu converso com alguns jovens, eles falam, estou sofrendo, estou pedindo, obrigada, estou pedindo pelo meu irmão, né? Estou sofrendo, estou num propósito pelo meu irmão. Isso é tão maravilhoso, querido, tão gostoso quando alguém chega para você e fala assim, estou orando por ti, estou preocupada. Porque, amados, nós demonstrarmos ser virtuosos na hora que está tudo bem, é fácil, né, irmão Vanderlei? Quando você tem emprego, quando a sua família está bem, quando não há problema na sua família, quando não há problema com seus filhos, é fácil. O negócio é você ser virtuoso quando vai tudo mal, aparentemente mal. Porque o amor, ele nunca te abandona. O amor de Cristo está sempre conosco. É tudo aparente, é isso que nós temos que acreditar. É nisso que nós temos que crer. Continuemos então. O amor é capítulo 8, né? Versículo 8. O amor jamais acaba. Veja bem, essa é a grandeza do amor. E eu penso, meus irmãos, que nesse momento, Paulo, quando escreveu esse capítulo 13, ele imaginou o seguinte: o dom de línguas vai passar, a profecia vai passar, a própria fé, quando tudo acabar, quando o Senhor voltar e nós estivermos na glória, para que fé? Para que falar em línguas? Para que profetizar, irmão Luizinho? No céu, o oxigênio do céu será o amor. Por isso que o amor é eterno. Por isso a grandeza do amor. Então, do versículo 8 ao versículo 13, fala assim, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito em parte será aniquilado. Quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora vemos em parte, então conheceremos como também sou conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, eu penso que aqui, Paulo, quando dizia que, eu interpreto dessa forma, não sei se estou errada, se algum irmão depois quiser colocar diferente. Quando eu era menino, eu penso que eram as coisas terrenas. No momento que você está aqui, você tem a visão terrena, uma visão de menino. E quando você alcança os céus, você se torna homem. E você deixa as coisas de menino. E quando fala em espelho, é porque nós veremos diretamente. Quando você se vê no espelho, você não se vê diretamente. E ainda, nós conheceremos aquilo que para nós ainda não é totalmente conhecido. Nós somos conhecidos de Deus. Mas nós o conheceremos e veremos face a face. Então, amados, eu acho que esse capítulo 13, pastor Joel, é a receita para a igreja, daquilo que nós devemos fazer, da forma que nós devemos amar, e quão é importante o amor. Eu penso que Paulo, ele via os dons como importantes, evidentemente o dom de profecia, muito importante para Paulo, porém, de nada adianta se nós não tivermos amor. Nada é válido se não tivermos amor. Sem amor não há cristianismo. O próprio apóstolo Paulo disse que quem não ama permanece nas trevas. E Jesus disse ainda, né? Nisto conhecerão os meus discípulos se houver amor. Quem ama, cumpre esse mandamento. O apóstolo o apóstolo João, já velhinho, né? Quando ele foi dirigir a igreja de Éfeso, e ele era conduzido de tão idoso que ele era. Se nós lermos a sua palavra, nós vamos ver que ele está sempre falando: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a grande lição, queridos. Amar sempre. Amar a Deus, mas amar ao próximo. O amor não é um sentimento, é uma atitude. Não podemos esquecer. Precisamos ter a experiência em amor do sobrenatural de Deus e ouvir a voz de Deus é obedecê-lo. Se eu estiver errado, pastor Joel ou outro irmão pode me corrigir. Eu acho que hoje no Brasil nós somos aí cerca de 40 milhões de evangélicos, pastor, ou mais. Mais ou menos 40 milhões de evangélicos. E eu vejo que muitos estão ainda na lei, né, nos 10 mandamentos. Não fazer, não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo. E o que o Senhor manda é fazer, é ide, é amar, é não se furtar de amar. Esse é o grande ensinamento. O amor é tudo. Alguns relacionam o amor à emoção, outros relacionam o amor aos poemas românticos, atração, impulso, outros a fatos tristes. Já ouvimos inclusive matar por amor, que é uma antítese do amor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Matei por amor. E o amor não é ciumento, amados. A palavra diz, quando alguém chega a matar por amor, esvaziar o sentido dessa palavra, né? De algumas palavras. Se existe uma palavra que foi adulterada no seu significado, essa foi o amor. Quando nós ouvimos uma outra tragédia do amor, quando alguém fala: estou apaixonado, estou vivendo uma aventura fora do casamento. Olha que coisa triste para o coração de Deus. Paulo fala do amor genuíno, o amor ágape, a ação, a atitude de amar até a última consequência. Agora, vamos à conclusão. A meta da igreja deve ser o amor. Somente o amor é capaz de vencer o diabo. O amor é obra do Espírito Santo. Nós entramos na casa do Senhor com o fardo da impunidade e somente pelo amor de Deus é transformado com a luta do velho homem com o novo homem. As obras não podem sobrepor o amor. O dom de amar não é nosso,
é dele, é do Senhor Jesus, porque ele nos amou primeiro. Falei isso há pouco, quando estamos em crise, doença, falta de recursos, desemprego, percebemos o valor dentro de nós e mostramos que o amor nunca falha, porque ser virtuoso quando está tudo bem é muito fácil. Amados, quando puxam o nosso tapete, né, como usamos aí fora, quando puxam o nosso tapete do emprego, né, falei, mas eu tenho que confirmar isso, porque é muito sério. Quantas coisas ainda viveremos nesse mundo? Nós não sabemos o dia de amanhã, e graças a Deus que nós não conhecemos tudo aquilo que vamos passar. Quantas lutas. Eu posso colocar a minha situação que eu vivi, amados, há uns 8 meses atrás. Eu vivi algo dentro da minha família que o inimigo entrou dentro da minha família para destruir. Muitos aqui não sabem, mas eu creio que alguns conhecem a situação que eu vivi. Mas eu não desisti. Porque o amor que estava dentro de mim era o amor de mãe, mas o amor ágape preponderou. Porque o inimigo ele queria destruir de uma tal forma avassaladora, destrutiva. Mas eu me peguei tanto com 1 Coríntios 13, amados, que eu não podia desistir. E nós não sabemos, eu estou vendo hoje, eu não sei como eu vou sair, o que vai acontecer lá fora, né? Porque o inimigo é sujo. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos que ter em mente que o amor nunca falha. É isso que nós temos que entender, que o amor de Deus é maravilhoso e que Deus nunca vai nos desamparar. O mundo pode nos desamparar, as pessoas podem esquecer de nós, mas o Senhor jamais esquece. Os dias são graves e delicados. Estamos vivendo isso. Isso requer da igreja uma união em amor. Precisamos estar mais juntos, uns dos outros, porque o inimigo nunca esteve tão presente. A nossa força, ela não significa nada, amados. A igreja necessita estar unida. Precisa conversar mais. A igreja tem que se comunicar e se amar. A hora é urgente. O inimigo é feroz. Precisamos do amor. Precisamos do amor para estarmos juntos. O capítulo 13 de 1 Coríntios, volto a dizer, é uma receita. Porque sem amor não haverá união. Somos cheios de interesse em nossos corações. Entretanto, temos que deixar de lado. Porque o inimigo destrói, como destruirá toda a coletividade deste mundo. A hora é séria, amados. E essa conversa é muito séria. Este amor deve estar em nossos corações desinteressados, trabalhando uns pelos outros para nos apoiarmos em Cristo, sendo seus atalaias e anunciando a verdade. E não faço isso, não faço aquilo, mas o ID de Jesus, que o pastor muito bem falou no domingo. Uma coisa que eu também não posso deixar de dizer, quem já viveu na roça deve conhecer uma planta chamada dormideira, que você toca nela, ela se encolhe, né? Então, nós não podemos permitir que essa hipersensibilidade, né, que muitos irmãos, e eu estou me incluindo, tá? Às vezes um irmão fala determinada coisa comigo, e a hipersensibilidade, você fica, meus irmãos, isso não é hipersensibilidade, isso é soberba. Não podemos permitir isso no nosso meio, amados. Nós temos que permitir sim o amor, porque como eu disse, a hora é muito séria, a hora é muito grave, o inimigo é muito sujo. E ele quer pregar a falta de união, a falta de amor em nosso meio. Que possamos estar juntos. Me perdoe se em algum momento eu não demonstrei amor por você. Estou colocando a minha cara a tapa. Mas eu quero dizer que nós devemos cada vez nos amar mais, porque a hora aproxima. Está muito perto e nós não sabemos o amanhã. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e desculpe aos irmãos se eu não atendi a expectativa dos irmãos. Tá ok? Que Deus abençoe e possa completar aí no coração dos irmãos.